Há mais de um mês sem entrar em campo, a Ponte Preta realiza os últimos ajustes visando a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. A Macaca enfrenta o Figueirense neste sábado às 4 da tarde no estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense que traz boas lembranças recentes para o torcedor da Macaca. Dos últimos 10 jogos foram 7 vitórias da Ponte, 2 empates e apenas uma vitória do Figueirense. Inclusive, a última vez que as equipes se enfrentaram, a Macaca acabou goleando o Figueirense lá em Santa Catarina por 7-2. Mas apesar desses números, o elenco ponte-pretano sabe da dificuldade que vai encontrar lá no Orlando Scarpelli neste sábado. Jogo bom, jogo duro, uma grande equipe do lado de lá também, fizeram um bom campeonato estadual, tem boas peças, mas como eu falei, a Ponte Preta, meu ponto de ver, a equipe a ser batida, até pela história, pelos jogadores que tem aqui, e a gente vai para todos os jogos em busca da vitória. Além do atacante Vitor Andrade, que foi contratado para a disputa do estadual, quem também falou com a gente aqui no CT do Jardim Olina foi o parceiro de posição Jean Dias. Ele que vive um momento de indecisão sobre a sua estreia, né? Ele acabou sendo expulso contra o Concórdia no fim de fevereiro pela terceira fase da Copa do Brasil e teria que cumprir essa punição em outra competição organizada pela própria CBF, mas a Ponte Preta aguarda uma documentação oficial que essa punição pode ser revertida também por outras ações e quem sabe ele pode então estrear aí contra o Figueirense neste sábado às 4 da tarde no Orlando Scarpelli. A gente inclusive comentou com ele sobre esse assunto. Ele disse que, claro, espera essa documentação e também, é óbvio, está pronto para ajudar a equipe caso possa ser escalado. A diretoria está tratando da melhor forma possível, estamos aguardando aí o retorno aí da federação para saber qual o posicionamento, né? E eu estou na torcida esperando que eu possa jogar. Bastão, quem também falou com a gente foi o técnico Alberto Valentim, né? Ele que tem aproveitado esses mais de 40 dias de preparação antes da estreia contra o Figueirense. Ele comentou também sobre essa disputa da Série C, né? Que promete muito equilíbrio, muitas camisas pesadas e a Ponte que estreia logo contra uma forte equipe do futebol nacional, o Figueirense. A gente sabe que vai encontrar dificuldades a Série C por alguns motivos, esses que você citou, com equipes mais novas, mas muito organizadas, com as equipes tradicionais, que a Ponte é uma referência nessa Série C, se reforçando. Vai ser um campeonato difícil, onde nós teremos que ter um nível de atenção, um nível de comprometimento, um nível de sacrifício altíssimo, tá? Para nós fazermos dessa temporada, dentro desse campeonato, que é o nosso principal objetivo, nosso alvo maior é um time que sabe bem o que tem que fazer esse ano, principalmente na Série C. Eu também aproveitei para perguntar para o treinador da Ponte sobre as situações físicas do meia Elvis e do atacante Gé, né? Claro, os dois fazem muita falta ao elenco. Elvis com um problema na coxa, foi desfalque na reta final do Campeonato Paulista, enquanto o Gé precisou passar por uma cirurgia no retrofemoral e logo no fim da Série B do ano passado já estava como desfalque para a equipe alvinegra. Ele disse que os dois jogadores são importantes, passou o cenário da situação física dos dois atletas, mas disse que o principal da Ponte Preta para essa disputa da Série C é o elenco unido. São jogadores importantes, tá? Mas o craque do nosso time é o grupo. Nós temos que colocar isso bem forte, tá? O Gé, vamos por partes. O Gé, ele é um jogador que está se recuperando bem, está numa transição, está quase fazendo parte já de treinos normais com o elenco. É uma evolução muito boa, está com um jogador ganhando esse lado físico bom, está entrando na sua forma física, é lógico, sem ritmo de bola, mas no seu peso, daquilo que a gente espera dele, da parte só física. Depois, com o grupo, ele vai readquirindo esse lado tático nosso, lado técnico, de tempo de bola, tudo aquilo que precisa com quem treina normalmente com os demais companheiros. O Elvis também é um jogador que precisou de mais tempo para entrar em forma, acabou se lesionando, está fazendo também nós temos que ter um cuidado grande para que ele faça um esforço maior, para que ele entre em forma, para ele ser realmente um jogador diferente para nós.
A Ponte Preta de Alberto Valentim, que teve um ótimo desempenho no Campeonato Paulista, né, com 22 pontos somados, por pouco não classificou às quartas de final, busca repetir essas boas atuações para, quem sabe, retornar à Série B do Campeonato Brasileiro já no fim de 2025. Visando este duelo contra o Figueira, o elenco treinou hoje pela manhã aqui no CT do Jardim Eulina, ainda treina nesta quinta e sexta-feira em Campinas e viaja na sexta-feira à cidade de Florianópolis, onde ficará concentrada pro duelo de sábado. Volto com vocês. Valeu, tá aí Vinícius Abarca, belo material, né? A Ponte abriu uma janela, portanto, de entrevistas e ouvimos aí o Alberto Valentim. Me chamou a atenção uma frase do Alberto Valentim. Essa equipe sabe o que fazer na temporada. No Campeonato Paulista o time foi muito bem, 22 pontos. Não classificou por força do regulamento. Então, até aqui, nessa parte do ano, o time soube o que fazer no Campeonato Paulista, que minimamente a ideia era a permanência na divisão. Agora, a permanência não é o ideal. A Ponte tem o objetivo de subir, tem a maior folha de pagamento na competição. Então, se o Alberto Valentim está frisando, deu relevo de que a equipe sabe o que fazer no campeonato, entra, portanto, com o rótulo, né, de time que vai brigar aí pelo acesso. Tem um detalhe importante, eu não preciso ficar avisando, mas é sempre bom lembrar. O Santa Cruz, quando caiu para a Série C, ele foi parar na Série D. E depois da Série D, ele ficou uma temporada sem divisão no Campeonato Brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu puxei umas matérias alertado por um ouvinte quando caiu da B para C, o Santa Cruz, lá de Pernambuco. E todo mundo, comentário, peguei o ano todo quando caiu assim, todo mundo, não, agora vamos montar, vamos retornar rapidinho para a Série B. Lê do engano. Quem pensa que a Série C é mamão com açúcar, esqueça. Aconteceu isso com o Náutico. Tenha... O que tem que ter o futebol de Campinas é pés no chão e humildade. Camisa não ganha jogo faz, muito tempo. A preparação está sendo feita, a distância parece que a Ponte está organizada. Eu não sei tecnicamente o que esse time pode render. Evidentemente que a diretoria está se esforçando para melhorar o time. Não sabemos na prática se vai dar certo. Eu desejo que dê para os times de Campinas para que eles retornem para a Série B esse ano. Agora, é um campeonato muito traiçoeiro e perigoso. Então, o mais importante é entender que, como diz o Alberto Valentim, e tomara que não seja só discurso, todo jogo é uma final de campeonato. É um turno só. É um campeonato, não é? Um campeonato, essas 19 primeiras rodadas, e depois é um outro campeonato. Há necessidade de encarar como verdadeiras finais, e para a Ponte esse final de semana, a primeira final é fora de casa. E olha, Greg, existe o jogo falado e o jogo jogado. Então, no jogo falado, nenhum time entra no campeonato, nós vamos brigar pelo rebaixamento. É o nosso objetivo. Vamos brigar pela permanência. Não, o nosso objetivo é cair. Ninguém fala isso, correto? Agora, por que eu estou destacando a frase? Porque é fundamental, porque o treinador está lá, olhando nos olhos do jogador, né? Sentindo o momento. Quando ele fala que o time sabe o que fazer na temporada, dá ao torcedor uma esperança de que realmente o time vai entrar para brigar pelas 4 vagas no campeonato. Você não acha? Bom, tem dois detalhes que é importante também. Né? O primeiro, Batista, é que você vê a Ponte, ela está se preparando para isso. E quando eu digo se preparando, porque você acabou dizendo aí agora, é a maior folha do campeonato. Então já é um, né? Olha, estamos nos preparando, vamos montar para subir. Né? E um outro detalhe que é muito importante, e eu gostei muito, aliás, o Alberto Valentim, ele é muito bom com as palavras, né? Um cara muito articulado, né? Um cara inteligente. E ele disse uma coisa que para um campeonato como esse é fundamental. Cada jogo é uma final. Sabe por quê? Porque não adianta você ficar, viu, olha, nós vamos fazer aqui um planejamento dos 4 primeiros jogos. Aí a gente precisa somar tantos pontos. E a partir depois, mais dos outros 4. Dá para fazer isso? Claro que dá. Mas não num campeonato competitivo como é a Série C.
Você tem que ter um planejamento jogo a jogo. O Alberto fala, viu, cada jogo será uma final. É exatamente esse o pensamento de um time que quer subir. É exatamente esse o pensamento de um time que vai entrar todos os jogos para decidir mesmo. Por exemplo, dá para dizer que contra o Figueirense um empate é um mau resultado? Não dá para dizer. Mas eu tenho certeza que lá no vestiário, na pré-eleição do Alberto e na estratégia também, vai entrar para ganhar o jogo. Porque aí você ganha o jogo do Figueirense. Opa, agora nós vamos ter a próxima final. E aí vai ser em casa. E você vai se planejando jogo a jogo, Batista. Porque automaticamente, quando você tem um time que relativamente, né, no papel, na folha, é o melhor time da Série C, e assim veja bem, na prática, hein? Né? No teórico, na verdade. Na prática nós vamos ver. No teórico é o melhor time, porque tem a maior folha. Foi ao mercado, contratou bons jogadores, contratou jogadores que podem resolver a situação. Todo o setor do campo, você pode ver que a Ponte tem um jogador diferenciado, um jogador já calejado, né? Um jogador que pode resolver o problema. Agora, a gente tem que ver na prática. E quando você tem isso, o que acontece com um time desse? Vira vidraça. Quem que não vai querer ganhar da Ponte? O que está falando lá o treinador do Figueirense? Ponte Preta está vindo aqui com maior folha, com aquele jogador já experiente, sei o quê, nós vamos ganhar dos caras. Então, tem essa situação também. Mas eu acho, Batista, que nas mãos do Alberto a Ponte está preparada para esse tipo de coisa. E vai estar concentrada, não tenho dúvida, e vai estar focada para ter um bom início. Não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil. Já que você levantou essa bola a respeito, e é fato, isso é verdade, que a Ponte é o elenco mais caro da Série C, tem uma coisa que a Ponte não pode esquecer, né, Gleger? Pagamento de salários em dia. Não tem time que sobreviva com dificuldade financeira. Sobreviva tecnicamente bem. Você leva uma partida, duas, mas se tiver problema, tem que resolver, porque senão o time não volta. Tem uma matéria hoje no portal carlosbatista.com.br com aspas para o presidente Marco Eberlin. A Ponte entra na Série C do campeonato, começa a disputa não devendo nenhum centavo, nem para jogadores, nem para comissão técnica, nem para funcionários. Esta é a matéria. Aí o presidente Marco Antônio Eberlin. Ótimo, e a gente deseja que até dezembro e sempre na administração dele seja desta maneira, mas tem que ser de verdade. Até agora, ótimo, fez a obrigação, tem que continuar fazendo a sua obrigação até o final do ano, até o final da Série C. E nessa mesma matéria ele disse que a Ponte não está nadando em dinheiro, é correr muito para manter as contas em dia. Aqui embaixo, começa a Série C sem dever um centavo para o elenco, funcionários e comissão técnica, disse aí o presidente Marco Eberlin. Batista, eu não sei, eu não tenho esses números com detalhes, eu acho que você deve até ter. Com a contratação do Zago, do Antônio Carlos Zago pelo Botafogo da Paraíba, ainda a Ponte assim mesmo é a folha mais cara da Série C? Ainda a Ponte é a folha mais cara da Série C. Tá bom.